Quando pensamos nas forças especiais americanas, normalmente imaginamos equipamentos de última geração, armas sofisticadas e operações secretas realizadas em qualquer lugar do planeta. Mas existe uma habilidade que continua sendo indispensável mesmo na era da tecnologia: o combate corpo a corpo. Porque há momentos em que uma arma falha, um operador é surpreendido, o espaço é pequeno demais para disparar ou simplesmente é necessário controlar uma pessoa sem recorrer à força letal. Foi exatamente para esses cenários que nasceu o SOCP, o Special Operations Combat Program. Muito mais do que uma arte marcial, o SOCP é um sistema desenvolvido especificamente para operadores das Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos. Seu objetivo não é vencer uma luta por pontos, nem impressionar com técnicas elaboradas. O foco é resolver rapidamente problemas extremamente violentos e imprevisíveis, usando movimentos simples, eficientes e compatíveis com o equipamento militar moderno. Hoje, você vai entender como esse sistema surgiu, porque ele revolucionou o treinamento das Forças Especiais Americanas e quais princípios fazem dele um dos programas de combate mais respeitados do mundo. Por que o SOCP foi criado? Durante décadas, os militares americanos utilizaram diversos métodos de combate corpo a corpo. Alguns eram baseados em boxe, outros em judô, wrestling, jiu-jitsu ou sistemas militares anteriores. Todos possuíam qualidades, mas havia um problema. Grande parte desses treinamentos era realizada usando roupas leves de academia, sem coletes balísticos, capacetes, rádios, mochilas, carregadores, armamento e todo o equipamento que um operador realmente utiliza em combate. Na prática, lutar carregando mais de 20 quilos de equipamento muda completamente a biomecânica do corpo. A mobilidade diminui. As pegadas mudam. Algumas técnicas deixam de funcionar. E a prioridade deixa de ser vencer a luta para passar a ser proteger a arma, continuar operacional e cumprir a missão. Após as operações realizadas depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, operadores passaram a relatar dificuldades encontradas em confrontos extremamente próximos, especialmente durante capturas de suspeitos, entradas em edificações e controle de prisioneiros. Essas experiências reais serviram de base para o desenvolvimento de um novo sistema. Assim nasceu o SOCP, criado por Greg Thompson em parceria com operadores das Forças Especiais, utilizando um processo contínuo de testes e aperfeiçoamentos baseados nas necessidades encontradas em missões reais. Em 23 de março de 2010, o programa tornou-se oficialmente o sistema de combate das Forças de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos. O SOCP não procura ensinar centenas de golpes. Na verdade, acontece exatamente o contrário. Ele reduz o número de movimentos para que cada técnica possa ser executada sob extremo estresse. Quando o coração ultrapassa 170 batimentos por minuto, a visão periférica diminui, a coordenação fina desaparece e a capacidade de raciocínio cai drasticamente. Nesse estado, técnicas complexas costumam falhar. Por isso, o SOCP privilegia movimentos naturais, simples e repetitivos. Outro diferencial é a integração completa com o restante do treinamento militar. O operador aprende a transitar rapidamente entre combate armado e desarmado, proteger sua arma contra tentativas de tomada, recuperar o controle do equipamento e continuar lutando mesmo em espaços extremamente confinados. Não existe separação entre tiro, CQB e combate corpo a corpo. Tudo faz parte do mesmo fluxo operacional. Outro conceito importante é chamado de ligação entre técnicas. Em vez de decorar movimentos isolados, o operador aprende sequências que permitem adaptar sua resposta conforme a reação do adversário. Isso torna o sistema extremamente flexível sem aumentar sua complexidade. O treinamento do SOCP busca reproduzir o máximo possível as condições encontradas em operações reais. A filosofia é simples. Quanto mais o treinamento se aproxima da realidade, maior será a capacidade do operador de reagir corretamente quando a adrenalina tomar conta. Por isso, os alunos treinam utilizando coletes balísticos, capacetes, armamento de treinamento, cintos de combate e equipamentos completos, exatamente como fariam durante uma missão. Cada quilo adicional altera a forma de se mover, sacar uma arma, aplicar uma técnica ou recuperar o equilíbrio, e o sistema leva tudo isso em consideração. Os exercícios acontecem em corredores estreitos, dentro de veículos, ao redor de paredes, escadas, portas, móveis, ambientes escuros e outros espaços confinados onde a liberdade de movimento é extremamente limitada. Nesses locais, qualquer erro pode ser decisivo, obrigando o operador a improvisar sem perder o controle da situação. Também são treinadas emboscadas em 360 graus, ataque surpresa, retenção de armas longas e curtas, transições entre armamentos, controle de suspeitos resistentes, algemação de indivíduos cooperativos e não cooperativos, extração de pessoas de veículos e recuperação da iniciativa após ser derrubado ou surpreendido. Outro aspecto importante é o chamado treinamento sob estresse. Os operadores executam exercícios físicos intensos antes de entrar em combate simulado, elevando a frequência cardíaca e reduzindo a capacidade de raciocínio, de forma semelhante ao que acontece em confrontos reais.
O objetivo é ensinar o cérebro a continuar tomando boas decisões mesmo sob fadiga extrema. Outra característica marcante é o treinamento baseado em cenários. Em vez de repetir movimentos no vazio, os operadores resolvem problemas táticos completos, onde precisam identificar ameaças, decidir rapidamente qual nível de força utilizar, proteger companheiros de equipe e cumprir a missão dentro das regras de engajamento estabelecidas. Isso desenvolve não apenas habilidade física, mas também percepção situacional, capacidade de adaptação e julgamento sob pressão, características consideradas tão importantes quanto a própria técnica de combate. O SOCP trabalha diversas capacidades simultaneamente. A primeira delas é a retenção de armas. Em confrontos extremamente próximos, impedir que o adversário tome o controle do fuzil ou da pistola pode significar a diferença entre viver e morrer. Por isso, os operadores treinam constantemente posições de proteção da arma, recuperação do controle e contra-ataques imediatos caso alguém tente desarmá-los. Outra habilidade essencial é a transição de armamentos. Se a arma principal falha, fica sem munição ou se torna impossível de utilizar devido à curta distância, o operador deve mudar instantaneamente para outra ferramenta disponível, seja uma pistola, uma faca operacional ou técnicas de combate desarmado, mantendo a iniciativa durante todo o confronto. O programa também dedica grande atenção ao controle físico de suspeitos. Nem toda missão exige eliminar o inimigo. Em muitas operações é necessário capturar indivíduos para obtenção de inteligência, preservação de provas ou cumprimento de objetivos legais. Isso exige técnicas capazes de controlar uma pessoa oferecendo o menor risco possível para o operador, para a equipe e, quando aplicável, para o próprio detido. Por isso, técnicas de imobilização, condução, contenção, controle de articulações, posicionamento no solo e algemação ocupam espaço importante dentro do treinamento. Outro ponto fundamental é a consciência espacial. O operador aprende a utilizar paredes, portas, veículos e obstáculos como elementos táticos, evitando ficar encurralado e procurando manter sempre uma posição de vantagem sobre o adversário. Além disso, o sistema prepara o combatente para enfrentar múltiplos agressores, deslocando-se constantemente para evitar cercos, controlar as linhas de ataque e impedir que dois ou mais oponentes consigam agir ao mesmo tempo. Mais do que ensinar golpes, o SOCP desenvolve uma mentalidade operacional. O objetivo é manter o operador pensando, avaliando riscos e tomando decisões rápidas enquanto continua lutando, mesmo em situações caóticas, imprevisíveis e com poucos segundos para reagir. Desde sua oficialização, o SOCP expandiu sua influência muito além das forças especiais do Exército dos Estados Unidos. Elementos do programa passaram a ser utilizados por unidades como o 75º Regimento Ranger, MARSOC, Marine Recon, equipes de resgate da Força Aérea, SERE e também por diversas agências federais americanas, incluindo equipes táticas de aplicação da lei. Seu maior legado talvez não seja uma técnica específica. É a mudança de mentalidade. O combate corpo a corpo deixou de ser tratado como uma modalidade esportiva adaptada para militares e passou a ser desenvolvido diretamente a partir das necessidades operacionais dos combatentes. Essa filosofia influenciou programas posteriores e reforçou uma ideia fundamental. Em operações especiais, simplicidade, adaptação e eficiência sempre superam movimentos espetaculares. O SOCP demonstra que o verdadeiro combate não é uma demonstração de habilidade. É a capacidade de resolver um problema extremo da forma mais rápida, segura e eficiente possível. O SOCP representa uma das maiores evoluções dos sistemas modernos de combate corpo a corpo. Criado a partir das experiências de operadores que enfrentaram situações reais, ele mostra que sobrevivência depende menos de técnicas impressionantes e muito mais de treinamento inteligente, adaptação constante e decisões tomadas sob enorme pressão. Cada movimento existe porque atende a uma necessidade concreta. Cada exercício busca aproximar o treinamento da realidade. E cada princípio foi construído para aumentar as chances de o operador voltar vivo para casa. Se você gostou deste conteúdo e quer conhecer outros sistemas utilizados por forças especiais ao redor do mundo, deixe seu comentário dizendo qual deles você gostaria de ver no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com outros apaixonados por artes marciais e combate, inscrever-se no canal Mundo Marcial, Combat Evolution e ativar as notificações para acompanhar os próximos conteúdos.